Nossa primeira mesa de hoje. E para participar desse papo reto, eu chamo a Heloísa Fischer, que é fundadora da Comunica Simples, assessoria de aprendizagem que ajuda a implementar linguagem fácil de entender em ambientes de trabalho, consumo e cidadania. Heloísa. A Heloísa é autora de Clareza em Textos de Gov, uma questão de cidadania, o primeiro livro sobre linguagem simples, que está na mão dela, em português. Mestranda em Design pela PUC-Rio, ela pesquisa a compreensibilidade de textos sobre serviços públicos em IGOV. Especialista em Cultura do Consumo pela PUC do Rio de Janeiro, graduada em Jornalismo pelo FRJ, cofundou o grupo de estudos Laboratório Interdisciplinar de Linguagem Clara. Colaborou com a agência UFRJ de Inovação e integra a Plain Language Association International. Agora eu vou chamar a Aura Cifuentes. Ali. Líder da equipe de inovação pública do Departamento Nacional de Planejamento da Colômbia. Ela é formada pela Universidade Externado da Colômbia em Governo e Relações Internacionais e mestre em Assuntos Públicos pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, Sciences Po. Tem trabalhado nos últimos anos em temas relacionados à transparência, governo aberto e elaboração de política pública e no uso de novas tecnologias da informação. E agora, para mediar essa conversa, eu chamo o Vitor Fázio, que é do 011 Lab. Bom dia, gente. A gente chegou um pouco tarde hoje porque realmente a gente saiu ontem. Porque, gente, faz parte do encontro desses espaços e poder ter conversas mais até pessoais com as pessoas, né? E explorar as nossas fragilidades também, dividir, porque o governo tem muita dificuldade de falar sobre os seus desafios, né? Sobre os seus problemas, sobre os nossos erros. E estar num ambiente mais leve assim ajuda a gente a trocar coisas muito significativas, né? Obrigado pela presença de vocês. Eu não sei, eu estou pensando assim, quando eu vou pedir minha exoneração depois dessa fala do Daniel. Eu não sei se minha vida pessoal aguenta. A do Caio, da Mariana, eu sei que não vai aguentar. Tá? Boa. Cultura. Então, registra. Cultura vai ajudar a fazer no ano que vem. Né? Vamos pela ordem de falas. Vamos começar pela Heloísa. Vamos. Obrigada. Vitor, não... ótimo. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema tão candente, como o secretário falou, e tão relevante que é a linguagem. Não sei se vocês conhecem uma história que é muito interessante. 2 peixes estavam navegando um dia, estavam nadando no mar um dia, quando passa por eles um peixe mais velho e pergunta para eles: "Oi, pessoal, bom dia. Como é que está a água hoje?" E o peixe velho vai embora e os 2 peixinhos lá continuam nadando e, de repente, um vira para o outro e fala assim: "Água? O que é água?" Essa foi uma história criada e popularizada pelo escritor americano David Foster Wallace, e é uma história maravilhosa para exemplificar esses problemas que são muito evidentes e que são muito importantes, mas que a gente tem muita dificuldade de enxergar e, principalmente, de discutir. E eu acho essa imagem muito boa para a gente discutir a linguagem, porque a linguagem textual da administração pública, como já foi aqui também falada, o burocratês, o governês, é um estilo de linguagem extremamente complexo, é uma escrita floreada, herdeira da linguagem jurídica, que tem estruturas muito complexas de frases na ordem indireta, orações coordenadas, voz passiva, palavras que ninguém conhece, vocabulário técnico, sigla, acrônimo. Por exemplo, a gente falou aqui, já nesses primeiros minutos do dia, de Smith.
né? Eu fiquei pensando assim, gente, o pessoal que está transmitindo, que está do outro lado, o que é SMIT? Eu vou então explicar, pessoal. SMIT é a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, né? Então, assim, a gente acaba caindo nisso. E essa linguagem, eu trouxe aqui 2 exemplos dessa água, né? Eu trouxe 2 exemplos muito simbólicos para mim das arapucas criadas por essa linguagem burocrática, pelo burocratês. Aqui, do lado de cá, vocês veem uma placa física, do mundo físico. E o outro texto é um texto do mundo digital. A placa é uma placa dos Correios, está em todas as agências do Correio, que informa que um serviço de achados e perdidos, a tarifa que é cobrada, ela é facultada em caso de hipossuficiência econômica do usuário. Hipossuficiência econômica. O pessoal da economia, né, da contabilidade, sei lá o que é, deve estar mais familiarizado com esse termo, mas, com certeza, as pessoas pobres, que não têm recurso financeiro para pagar aquela tarifa, elas não têm acesso a essa informação. O outro texto é um texto que está disponível no site de serviços, portal de serviços do Governo Federal, e informa a grávidas do programa Bolsa Família que tem repelente grátis para elas poderem se proteger da zika e, consequentemente, os seus bebês ficarem protegidos da microcefalia. É uma frase que tem 73 palavras. A gente está vendo grandão aí na tela, mas você imagina ver isso desse tamaninho no celular. Uma frase com 73 palavras, que tem uma estrutura muito complexa, que tem palavras como arbovirose urbana, nasciturno, não é? Essa é a nossa água. Então, a gente está nesse mar de uma linguagem textual confusa, da falta de empatia, falou-se em colocar o cidadão no centro do processo, nós, contribuintes, vocês, contribuintes, e também, por um acaso, agentes públicos, a gente está no centro desse processo. Mas não existe uma empatia com a gente. E a transformação digital, ela, na verdade, não só ela possibilita, como ela exige que esse problema seja enfrentado. A gente tem que sair desse lugar, dessa água louca que a gente está, e cair num mar de inovação no texto escrito. Porque vamos combinar que, se não der para entender o texto, ficam comprometidos participação cidadã, a transparência, a prestação de contas, as relações de confiança, o combate à corrupção. A linguagem desse burocratês, desse governês, esse tipo de linguagem cria uma barreira. E eu estou falando aqui de barreira no sentido que a Organização das Nações Unidas considera barreira à interação de governo eletrônico, barreira mesmo, a interação, e é uma linguagem que coloca o cidadão como se fosse uma cerca, que ele está de um outro lado que ele não consegue acessar. Porque um texto que é pouco compreensível é um texto que é excludente, e eu acho que a gente tem que aceitar que é dessa maneira. Os textos difíceis de entender excluem milhões de pessoas no Brasil. Não é assim um pessoalzinho, são milhões, é a maioria da população brasileira. A gente, então, partindo desse princípio que o burocratês cria barreiras e intensifica o que é chamado do tal do digital divide, né, que é como se fosse uma segregação digital, a desigualdade digital, esse problema tem que ser enfrentado. E um outro dado, que é um dado assim estarrecedor, que a gente tem lei, não adianta uma canetada só. A gente já tem muita lei aqui no Brasil, vou citar só a Lei de Acesso à Informação, que no artigo número 5 diz que a informação tem que ser clara e tem que ser em linguagem de fácil compreensão, e não é isso que a gente vê. Eu já fiz alguns pedidos de acesso à informação e já recebi coisas que são assim pavorosas, que não dá para entender nada, né? Então, a gente tem que considerar isso. E, quando a gente considera a baixíssima escolaridade da população brasileira, aqui no Brasil a gente tem mania, né, de não ver os problemas, né? Você finge que não estão acontecendo. Pessoal, dados oficiais do Índice Nacional de Alfabetismo Funcional do Brasil, o INAF. Nós temos 29% de população. Essa pesquisa ela mede a população entre 15 e 64 anos. 29% de analfabetos funcionais.
Os números estão aí para vocês verem. 34% da população que está no mercado de trabalho, naquela faixa que eu falei, tem um grau de alfabetismo elementar. Elementar significa que é o indivíduo que consegue localizar uma ou duas informações ali num texto que estejam de forma muito explícita num texto pequeno. E o topo do alfabetismo no Brasil, que é o chamado alfabetismo proficiente, que é quem consegue localizar informação múltiplas em textos grandes, que consegue tirar conclusões, que consegue interpretar texto. 12% da população. Então, pessoal, a gente tem 12% da população cognitivamente preparada para dar conta daqueles textos de 73 palavras. Não vamos nem considerar que a gente não tem paciência e tempo para ler, né? Mas, pelo menos, a gente, quem está nessa parcela está equipado, né? Mas a gente tem 88% de pessoas que não têm essa capacidade. E se a gente for pegar os dados do ensino médio brasileiro, que o próprio Ministério da Educação já admitiu que é uma catástrofe, o ensino médio, a garotada está saindo do ensino médio com um conhecimento de português adequado, só menos de 2% dos alunos. Isso é um dado do SAEB, né, da avaliação do ensino brasileiro, de ensino básico. Só 1,62% dos alunos estão saindo com um conhecimento adequado em português. Então, você imagina aquele texto do Bolsa Família, a menina grávida, que teve a sorte de concluir o ensino médio, como é que ela dá conta de saber que ela tem um repelente grátis? É impossível, né? Então, a gente tem que aceitar que o texto do setor público desconsidera essa realidade educacional, que esse tipo de texto agrava a exclusão, prejudica o acesso a serviços, a direitos, e oferecer uma informação difícil de entender é a mesma coisa que não informar, porque não adianta estar acessível. A informação só está acessível de verdade se der para entender. E aí que entra a linguagem simples, para reduzir essas barreiras de acesso aos direitos do cidadão. É uma proposta de elaborar, é uma técnica de redação para elaborar textos que vão direto ao ponto, que são objetivos, que estabelecem uma conversa amigável, respeitosa. Um texto que ele pode ser sério, mas ele não precisa ser duro, sisudo e, principalmente, pseudo-erudito, né? A linguagem tem que facilitar a leitura. E aí que entra esse movimento, que é um movimento que, em inglês, é conhecido como Plain Language, na Inglaterra é conhecido como Plain English, nos países de língua espanhola é conhecido como Lenguaje Claro, aqui no Brasil a gente conhece como linguagem simples ou linguagem clara, em Portugal é preferencialmente usado a linguagem clara, também se usa a linguagem cidadã, o governo digital trabalha com esse termo linguagem cidadã, que é uma técnica de redação e um movimento pelo direito de entender. Esse diagrama que eu criei é um diagrama que traz os elementos da linguagem simples. A gente tem a escolha de palavras, né, de dentro para fora. A gente tem a escolha de palavras, a gente tem a construção de frases, a gente precisa considerar a sequência lógica que as informações entram, a organização dessa informação, né, o design da informação, e, principalmente, uma questão ética, de dizer a verdade, né, como a Carlota falou. A gente não tem que ter medo de dizer a verdade, tem que, né, de tratar de se fragilizar e de dizer coisas que, muitas vezes, dá má notícia para o cidadão. Você tem que dar, né? Eu trouxe aí um exemplo de um trabalho que eu fiz voluntariamente para um hospital público no Rio de Janeiro, um hospital federal, que é um antes e depois de uma intervenção de linguagem clara, ou linguagem simples. Era um folheto de infecção hospitalar. Como prevenir a infecção hospitalar? Era uma maçaroca de texto que era chato de ler, não dava para entender, e que tinha todas aquelas estruturas linguísticas complexas, e foi transformado no show Infecção Hospitalar, que dialoga mais com o cidadão que está ali dentro. Esse movimento que eu falei é um movimento internacional, está presente em muitos países. Eu trouxe aqui o caso dos Estados Unidos, que, desde os anos 40, esse assunto é discutido, mas foi mais discutido a partir do governo Obama, da instituição das políticas de governo aberto.
tem uma capacitação contínua de servidores. No Reino Unido, também, desde os anos 40, esse tema é debatido. E, hoje em dia, se você entra lá no site do gov.uk, que é um site referencial para todo mundo que trabalha com governo eletrônico, eles dizem que o plain English é o ethos, né? Está no conjunto de valores da relação do governo com o cidadão. Na Colômbia, a gente tem esse exemplo fantástico, que é uma prioridade administrativa desde 2013. Eu gosto muito de um termo que eu já vi nos documentos, principalmente no Guia da Linguagem Simples, da Lenguaje Claro, que fala que é o seguinte: a linguagem ela tem que sair do escritório e ir para o território. Eu adoro isso. Também tem uma capacitação constante. O México já teve um programa oficial do governo federal, que hoje em dia está inativo, mas deixou legados. O Chile e a Argentina já têm redes de instituições públicas que capacitam servidores, discutem o tema, né? Aqui no Brasil, esse tema é um tema novo, um tema urgente, que tem poucas iniciativas. A gente tem, no caso do âmbito federal, teve um programa do governo federal que muitos de vocês devem conhecer, devem lembrar dele, que era o GES Pública, que ele foi inativado em 2017. Se não me engano, o programa Brasil Simples herdou o GES Pública. E foi publicada uma cartilha que chamava Fugindo do Burocratês, o nome é maravilhoso, que propõe diretrizes para a escrita em linguagem cidadã. No caso do âmbito estadual, uma iniciativa aqui do governo de São Paulo, do governo aberto de São Paulo. Em 2016, foi editado um guia muito bem feito pelo pessoal da Fundação SEAD, de orientações para a linguagem clara. E essa iniciativa fantástica da Prefeitura de São Paulo, parabenizo todos vocês que trabalham com isso, é um orgulho para o resto do Brasil, e a gente está torcendo para que os materiais de São Paulo se tornem uma realidade, sejam disponíveis para serem replicados. E encerro só contando um pouquinho, em algumas palavras, a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Eu faço mestrado na PUC do Rio de Janeiro, numa linha de ergonomia, usabilidade e de interfaces, de interação humano-computador também, mas a minha área é a ergonomia da informação. E eu estou fazendo uma pesquisa sobre a compreensibilidade de textos governamentais antes e depois de uma intervenção em linguagem simples. Vai ser muito bom, porque, inclusive, das recomendações de uma pesquisa que eu recomendo que todos vocês leiam, que o BID fez recentemente sobre o Programa de Linguagem Clara da Colômbia, saiu agora em maio, né, que é a importância da linguagem clara. Uma das recomendações da pesquisa, desse white paper do BID, né, desse estudo, relatório do BID, são pesquisas que abordem os aspectos de elementos linguísticos, né, e a minha pesquisa está cobrindo isso. Eu estou estudando especificamente o site do INSS, a seção de benefícios. Então, a gente tem um tema aí candente para discutir e estou muito animada para as perguntas que vão vir de vocês e para a interação dos colegas. Muito obrigada. Aura. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que ya varios me han escuchado durante los 3 días. Voy a volver a hacer la presentación en español. Espero que sea muy clara. Muchas gracias, Eloísa, muy interesante. La idea es contarles pues, la estrategia del gobierno en materia de lenguaje claro. Este programa está adscrito al Programa Nacional de Atención al Ciudadano. Somos 2 equipos diferentes del Departamento Nacional de Planeación que desde el año pasado decidimos trabajar conjuntamente. Básicamente lo que quiero contarles es por qué para nosotros, desde el equipo de innovación pública, el programa de lenguaje claro es una estrategia innovadora per se y aplica los principios de innovación que nosotros estamos defendiendo. Entonces, lo primero es volver a recapitular los 3 ejes en los que el equipo de innovación pública está actuando hoy en día. Como les he contado en algunas oportunidades a algunos de ustedes, el equipo de innovación pública lo que está buscando es conectar iniciativas.
generar evidencia de los principios de innovación pública en programas y proyectos públicos de diferentes entidades de orden nacional y territorial. Y en ese sentido, nos estábamos dando cuenta que muchas de esas iniciativas, muchos de los mapeos que hacíamos eran en entidades externas y no dentro del mismo Departamento Nacional de Planeación. Teníamos colegas que estaban haciendo iniciativas innovadoras y no las conocíamos, y no las cogíamos incluso como ejemplo del discurso y del marco conceptual que teníamos. Entonces, ese primer eje es lo que está enmarcando el por qué yo estoy sentada hoy aquí, porque lo que quiero contarles es que para nosotros ese programa es una de las iniciativas ejemplo que siempre estamos replicando y que siempre estamos contando. Esto simplemente es contarles pues que en ese capítulo de innovación pública del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que tiene hoy en día el gobierno, decidimos voluntariamente definir estrategias sobre el lenguaje claro. El Programa Nacional de Atención al Ciudadano no tiene un capítulo individual. Lo que se buscó es que las estrategias que estaban haciendo estuvieran transversales durante diferentes capítulos. Todos estos que ven ahí son capítulos de ese plan, y puntualmente en el de Ciencia, Tecnología e Innovación quedaron unas estrategias que es lo que les voy a contar. Estos son los 5 grandes objetivos que tiene el capítulo de Innovación Pública, y lo que decidimos, por muchas de las razones que contaba Eloísa en su presentación, es intentar que las estrategias de lenguaje claro se enmarquen en la promoción de una mentalidad innovadora. Lo que el Programa de Atención al Ciudadano del DNP está buscando es hacer guías, metodologías, herramientas, marcos conceptuales que cualquier servidor público pueda utilizar. En las guías, en las leyes, en los decretos, en los anuncios que salen, para que justamente esto se vuelva una estrategia de gobierno y no únicamente de gente como Eloísa o yo que le creemos a esto y que nos damos cuenta que es importante. Entonces, en el eje de promover una mentalidad innovadora quedó esa estrategia, quedó la estrategia de fomentar el enfoque del lenguaje claro y además de fomentar la red de lenguaje claro. Eloísa decía, Chile y Argentina tienen redes, Colombia es el tercer país que acaba de formar una red, la formó el año pasado, les voy a hablar de eso más adelante. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué para el equipo de innovación pública el programa y el enfoque del lenguaje claro es una iniciativa innovadora? Lo primero es porque cumple con las 3 características de experimentación que nosotros estamos defendiendo. Es una experimentación abierta porque el programa de lenguaje claro está trabajando con los ciudadanos. Es una co-creación con ellos y ahorita les voy a contar un poco más de ello, pero no está siendo una estrategia top-down. No está siendo una estrategia donde los servidores dicen, nosotros creemos que estos son los documentos que hay que traducir, sino ciudadanos, ¿cuáles son los documentos que ustedes no están entendiendo? ¿Cuáles son los trámites que ustedes creen que tienen barreras? ¿Cuántos están demorando en hacer eso? Para que justamente sea más una estrategia bottom-up. Lo segundo es que está siendo iterativa, entonces incluso cuando los documentos están saliendo en lenguaje claro, se evalúan. Se está evaluando el impacto para justamente medir si realmente se logró el objetivo y es que sean claros y es que realmente estén permitiendo que la ciudadanía los esté entendiendo. Y aquí voy a hacer un paréntesis que creo que es importante y es que Colombia y Brasil son muy similares. Son países desiguales, son países donde los datos que mostraba Eloísa de personas que son analfabetas, idénticos, podríamos casi que coger los mismos datos. Y eso genera que obviamente las poblaciones más vulnerables son las poblaciones más afectadas cuando no existe una estrategia como esta. Ahorita les voy a dar unos datos sobre eso. Y que esté basada en evidencia. Entonces, el programa de lenguaje claro en Colombia nace de una introspección, de una evaluación de lo que vivieron muchos países como Brasil o Colombia y es la era digital. Entonces creímos en algún momento que la transformación digital iba a solucionarnos la vida, iba a permitir que esas barreras que los ciudadanos estaban enfrentando en las oficinas, entonces con herramientas digitales se iba a solucionar y nos dimos cuenta que no, que muchas veces la traducción de documentos se volvía un documento físico en un PDF
o un documento físico que se había escaneado e impreso, pero seguía siendo igual de ilegible, igual de poco claro. Y esa evidencia fue lo que nos demostró que teníamos que cambiar el enfoque, que no era solamente digitalizar por digitalizar, sino realmente tener una estrategia detrás del lenguaje. Les voy a dar unos datos. En Colombia, una persona se demora 7.4 horas haciendo un trámite. ¿Ustedes creen que en Brasil es más alto o más bajo? ¿Qué crees, Eloísa? Más bajo. Es más bajo. Ustedes acá se demoran 5.5 horas. O sea, hay 2 horas de diferencia. El 50% de trámites en Colombia se resuelven en una sola interacción. El 50%. O sea, quiere decir que el otro 50% muchas veces requieren que no solamente no se pueda hacer digitalmente, sino que la ciudadanía tenga que ir presencialmente a la institución. En Brasil es el 40%. Y este es el más grave, porque Eloísa lo decía en la presentación, esto tiene detrás un tema de transparencia. En Colombia, el 30% de las personas reportó haber pagado un soborno por no haber entendido un trámite. En Brasil, el 11%. Son más éticos aquí en Brasil. Y esto lo que demuestra es que justamente, y les doy estos datos porque son los datos que al DNP lo incentivaron y lo invitaron a que entendieran que la estrategia digital había fallado, y había fallado por lo que acabamos de ver, porque igual se seguían generando nuevas barreras. Entonces, en ese sentido, y este es un gráfico que yo presenté el primer día y quienes de pronto no estaban ese día, este es el marco conceptual que nosotros como equipo de innovación pública estamos defendiendo. Y si se dan cuenta, lo más importante es lo que está en el centro, y son las personas. Necesitamos entender quiénes son nuestros usuarios de cualquier trámite, de cualquier proceso, de cualquier proyecto. Lo que como equipo estamos diciendo es, si ustedes tuviesen entidades públicas, un enfoque de innovación y un enfoque de experimentación, podrían resolver problemas complejos, con alto grado de incertidumbre, que de golpe no han podido resolver en el pasado. Y puntualmente este es uno. Los trámites, los procesos, para quienes trabajamos en entidades públicas sabemos que han sido un dolor de cabeza histórico, al que se le han puesto recursos, equipos, al que muchos se han digitalizado para justamente intentar resolver eso y no se ha logrado. Entonces la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se ha logrado? Y nosotros para eso, la pregunta que siempre estamos intentando resolver es ¿para qué digitalizar? ¿Para qué el lenguaje claro? ¿Cuál es el propósito de innovar en ese sector? Y ahí creemos, y es lo que de alguna forma enmarca la fusión entre lenguaje claro e innovación pública, es que nosotros creemos que la innovación pública debe responder a estas 4 dimensiones de valor público. Muchas veces, cuando uno las lee, y seguramente muchos de ustedes pensarán, yo estoy haciendo eso, yo estoy midiendo la eficiencia, yo estoy midiendo el impacto, yo estoy siendo muy abierto, transparencia. Si se dan cuenta, la franja que está debajo es la de los colores de OGP, entonces yo tengo planes de acción en OGP, en la Alianza de Gobierno Abierto, y de golpe pues todo lo que estoy haciendo es de cara al ciudadano, entonces estoy midiendo esa satisfacción. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, midan las 4, no es una, es cómo logramos que con un enfoque de innovación las 4 se estén midiendo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la que menos se mide es la satisfacción del ciudadano. La eficiencia, el impacto, la apertura están transversales a muchos programas, y cuando preguntamos, ¿y el ciudadano qué termómetro están usando para eso? A veces es Analytics de las plataformas web, pero eso no es suficiente. Y entonces aquí quiero contarles lo que está haciendo hoy en día el Programa Nacional de Atención al Ciudadano. Como les decía, ese no es un programa que yo maneje, pero es un programa con el que estamos trabajando de la mano. Ellos partieron de 3 grandes datos. El primero es que 9 de cada 10 colombianos no entienden los documentos públicos, por muchas de las razones que veíamos hoy, pero no solamente los trámites presenciales y físicos, sino también los digitales. Lo segundo es que en Colombia desde el 2014
hay una ley de acceso a la información pública y esa ley dice que las entidades deben tener dos estrategias, la transparencia activa y la transparencia pasiva. Y la transparencia pasiva pues sigue obligando a las personas a pedir información, a enviar documentos, y lo que los datos y las encuestas nos dicen es que menos de la mitad de la población entiende las respuestas que le dan. Entonces, esa transparencia pasiva no está funcionando. Y por último, el 9% de los ciudadanos considera que cuando tienen un documento público no saben qué hacer, no saben cuál es el paso a seguir, no entienden cuál es la ruta. Y si uno mira esto con lentes de innovación, esto lo que nos está mostrando es que la experiencia de usuario no es clara. Porque no solamente cuando es digital el usuario tiene que ir a la entidad, sino que además la instrucción que se le da sobre los pasos que hay que hacer no se entiende. Y entonces, ¿qué está haciendo Colombia en este sentido? Y aquí quiero literalmente ser una embajadora de ese programa y abrirla. Aquí estoy hablando en representación de la coordinadora de este equipo, que se llama Luz Patricia Cano, y es que cada uno de estos elementos tiene documentación, tiene videos, tiene cartillas, que si a alguno aquí le interesa, pues ella está más que abierta a compartírselos. Lo primero es un marco conceptual, que es lenguaje claro y cómo logramos que los servidores públicos lo entiendan y lo interioricen. Lo segundo es que hay un curso virtual, se están capacitando servidores públicos para que entiendan cómo apropiarse de esto con los documentos de sus mismas entidades. Y esto es importante porque esto lo que está permitiendo justamente es consolidar una comunidad de servidores que están diciendo, estoy entendiendo la importancia del enfoque del lenguaje claro, pero además estoy entendiendo que no lo puedo hacer solo. Y el Programa Nacional de Atención al Ciudadano lo que decidió es que con los servidores públicos que se capacitaban, crearon unos laboratorios de simplificación en territorio, que es lo que contaba Eloísa. Es cómo paso yo del escritorio en Bogotá, donde estamos casi todas las entidades de orden nacional, a realmente irnos a territorio y preguntarle a los ciudadanos cuáles son esos documentos que no están entendiendo para priorizarlos. Y ese fue el primer piloto que tuvo este programa de lenguaje claro, intentar seleccionar unas entidades con unos documentos puntuales que nos permitieran entender si la estrategia estaba realmente funcionando. Cuando se hizo ese piloto, gracias a un apoyo del BID, se hizo una evaluación de impacto para poder medir si realmente las estadísticas que yo les acabo de dar estaban cambiando o no. Y eso es lo que está demostrando para un tomador de decisión, y creo que aquí es muy importante esto porque lo hemos repetido mucho durante el evento, y es cómo logramos que los conceptos de innovación pública calen y de alguna forma se fusionen con el lenguaje burocrático, con el lenguaje del sector público, con el lenguaje de los servidores públicos que toman decisiones. Y cuando uno le dice a un jefe o a un ministro, lo que usted está haciendo en lenguaje claro le está permitiendo ahorrar recursos, le está permitiendo ser más eficiente, le está permitiendo tener impacto, la estrategia inmediatamente tiene mucho más valor. Se creó la red. Entonces, hoy en día hay una red de lenguaje claro en Colombia donde está sector privado, sector público y academia. Y finalmente, que es como el paso, yo diría es la segunda iteración de esta estrategia, escoger documentos legislativos, normativos y traducirlos. Entender cómo se puede hacer esa estrategia en documentos de ley. Simplemente aquí contarles estas 50 piezas que se tradujeron, hacen parte de estos sectores, de esta tipología de orden nacional y territorial, con obviamente una segmentación de usuarios, porque las audiencias también son importantes, es importante entender yo a quién le estoy hablando y cómo le estoy hablando. Y con esto finalizo. Hay 5 tips que este programa de lenguaje claro ha entendido en la transversabilidad de su estrategia. Lo primero es que los documentos tienen que estar 100% en lenguaje claro. No es un pedazo, no es la información más importante, es todo el documento. Lo segundo, el mensaje principal tiene que ir al comienzo, y esto tiene mucho que ver con ciencias del comportamiento. Uno recuerda lo primero y lo último. Y cuando uno entiende que está hablando de cambiar un comportamiento y lograr que la ciudadanía entienda el mensaje, ese mensaje tiene que ir al comienzo. Lo tercero, parece banal, pero no lo es, intentar que los documentos sean de máximo 2 páginas,
que va aunado con el siguiente, y es el resto de información que como servidores públicos, y yo me incluyo, creemos que todo es importante, puede ir en anexo. 2 páginas con lo fundamental y el resto en anexo. Y lo último, y tal vez lo más importante para que se acuerden, que no haya lenguaje jurídico, que no haya un lenguaje que solo entienden personas formadas además en una especialización. Yo incluso ni siquiera soy abogada y hay documentos que me llegan que claramente no entiendo. Entonces, pues nada, abrirles las puertas que cualquier información que podamos seguir compartiendo, pues para eso estamos. Este programa realmente ha sido un éxito en Colombia. Lo que nosotros como equipo estamos intentando ahora es, en una lógica de iteración, evaluar todos estos documentos, pedirle retroalimentación a la ciudadanía para entender si realmente está funcionando y si no, qué tenemos que adaptar. Como equipo estamos haciendo el curso virtual de lenguaje claro para que justamente lo que nosotros estamos haciendo en conceptualización de innovación pública tenga este enfoque. Y finalizo con una anécdota. Mi jefe, uno de mis jefes, no entiende la palabra iterativa y no le gusta mucho. Y en innovación es fundamental hablar de iteraciones. Entonces con él hablamos de adaptativa. Y haciendo tests en diferentes escenarios, nos dimos cuenta que la palabra adaptativa se entendía más. Entonces mi jefe no es la excepción, sino que es un ciudadano más que nuestro lenguaje técnico pues no necesariamente lo entiende. O caso da Colômbia é muito inspirador. É muito inspirador. Em 2017, quando a gente começou a olhar para essa agenda de aproximação de Estado e sociedade, foi um dos grandes casos que a gente descobriu, né? A gente não tinha contato. E naquela época a gente conversou com a Luz, né? Com a Patrícia Cano. E era a época que estava tendo um processo de reincorporação de uma grande parcela da sociedade colombiana que estava vivendo à margem do Estado, né, com o processo de paz das Farc. E a gente se emocionou na conversa. Porque, naquele ano, o programa das mesas de linguagem clara, que é uma das metodologias que eles usam, estava totalmente focado em traduzir o Estado para as pessoas que nunca viveram no Estado. Traduzir o Estado moderno para quem nunca viveu o Estado moderno e não sabe o que é uma burocracia. Isso é incrível. É incrível. Foi uma mobilização da sociedade colombiana e do Estado colombiano incríveis, né? Eu tenho uma apresentaçãozinha também, porque nesses anos, olhando essas experiências, a gente acabou vendo muito valor nessas iniciativas de linguagem clara e de linguagem simples, né, no Brasil. E nós começamos a trabalhar sobre isso e pensar, bom, e aí, será que faz sentido trazer esse debate para cá? Né? Será que faz sentido trazer isso para a Prefeitura de São Paulo, trazer essa discussão? E aí eu resgato um dado que a Heloísa já mencionou, né? 3 em cada 10 brasileiros com idade de ter 15 a 64 anos são analfabetos funcionais, né? Ou seja, tem dificuldade de interpretar textos, né? E 1 em cada 5 habitantes da cidade de São Paulo não possui instrução formal ou ensino fundamental completo, né? Gente, esses são cidadãos. É para eles que a gente trabalha, né? A gente precisa se adaptar a isso, né? A realidade da burocracia é uma realidade de pessoas com alta instrução, em geral, né? Pessoas que tiveram ensino formal, e a gente acaba ficando numa bolha e falando entre si nesse nosso tão peculiar jargão, né? Às vezes jargão por secretarias, né? A Secretaria de Fazenda fala em contribuinte, né? Tem secretarias que falam em munícipe, né? Mas quem é esse cara? O munícipe, o contribuinte, eles são a mesma pessoa, eles são o cidadão, a cidadã, né? E aí,
a gente começou a pesquisar isso, a olhar os casos, e começou a achar coisas super interessantes. A Heloísa trouxe algumas, mas, olha só, saúde do servidor. Isso é uma placa, né? O deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior. O que é manter a saúde do servidor? O deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano. Entre os mais comuns estão queda da própria altura por escorregão, queda da escada e queda de cadeiras. Liquidação antecipada de débito. Informações sobre emissão de DANSP para pagamento do TRSS. Isso é um serviço da prefeitura, gente. Você vai lá na carta de serviço, tinha isso aí. Né? Alguém já emitiu uma DANSP? Informações sobre contestação de lançamentos constituídos por auto de infração. É uma linguagem assim, espetacular, né? A gente tem um coordenador que é lá da Fazenda, né? O André Tomiato, ele está olhando para mim assim com uma cara. Né? A burocracia tem suas peculiaridades, né? E ela vai formando grupos que têm linguagens muito específicas. Eu, por exemplo, eu sou EPPGG. Né? Eu sou do governo federal, sou vinculado ao antigo MPOG. Enfim, a gente também tem os nossos vícios linguísticos. E aí, qual é a consequência disso, dessa linguagem? Gente, as pessoas não entendem o que o governo fala. E olha que absurdo, a gente trabalha para elas. Elas não entendem o que a gente fala. A população tem dificuldade, por conta disso, de acessar os serviços públicos. E, gente, quem que usa o Estado? Quem que depende mais do Estado? É quem usa o serviço de saúde pública, né? É quem usa os serviços sociais. Em geral, essas pessoas têm um nível de instrução mais baixo, em média. Né? Elas não entendem o que a gente fala. O governo ele gasta mais tempo e recursos para prestar os serviços públicos. Por quê? Porque demora para as pessoas entenderem, você precisa explicar. Às vezes a gente não se entende um com o outro. Né? Eu não sei o que é uma DANSP, Tomiato. E aí, o governo e as pessoas ficam mais distantes. O Daniel já trouxe um pouco essa questão da crise de confiança no Estado, né, que é um tema muito atual. Né? A gente só aumenta essa distância falando de um jeito que as pessoas não entendem. Né? E a gente acaba ampliando as desigualdades. Né? E a gente corre o risco, com a digitalização do governo, de criar excluídos digitais. Né? Pessoas que não têm acesso ao governo, tanto pela exclusão digital, quanto por outros aspectos, como a questão linguística. E aí a gente ficou se perguntando, e aí, o que a gente pode fazer? Isso é um problema claro. Né? É um problema que dói. Quando você começa a fazer campo, ir nas praças de atendimento, né? e ver a realidade das pessoas, esse problema dói. Né? E aí? O que a gente pode fazer a respeito? A gente usou o método que a gente usa lá no 011. Fomos explorar. Entender o que as pessoas estavam fazendo. Né? Fomos fazer campo. Começamos a experimentar algumas coisas, alguns métodos, algumas coisas que a gente viu que estavam sendo feitas por aí. E tentar sintetizar isso em alguma ação. Né? E aí, eu vou contar um pouquinho como é que foi esse processo. Tá? Para vocês. Nossa Senhora, eu tomei um susto. Primeira coisa que a gente fez foi ver o que as pessoas já estavam fazendo. Né? A gente já falou aqui, a gente tem uma obsessão em inovar com o que já foi feito. Né? Inovar no contexto. Ou seja, pegar uma coisa que funciona em outro lugar e trazer para esse contexto diferente. Né? O que a gente fez? Foi olhar o que as pessoas estavam fazendo. A gente mapeou 15 países que tinham algum tipo de programa de linguagem simples, simplificação da linguagem. Tá? E aí, depois disso, a gente começou a olhar cada uma das iniciativas e das orientações e ver se tinha um padrão entre elas. O que as pessoas estão usando? Né? O que é mais comum as pessoas usarem? E, depois disso, a gente priorizou e selecionou algumas dessas orientações para o nosso contexto. Porque não adianta pegar uma coisa de outro lugar e trazer para cá. Não, o nosso contexto é diferente, é único. Né? A gente precisa adaptar as coisas para o nosso contexto. Depois disso, depois de ter essas orientações, a gente começou a experimentar. Né? Fazer pequeno,
testar essas coisas e ver se funciona ou não funciona, para ver se vale a pena continuar investindo tempo, né? Então, a gente fez 7 projetos pilotos para testar metodologias que a gente viu por aí. Tá? A gente simplificou 7 documentos. Alguns deles, eu vou contar um dos casos para vocês logo mais. A maioria deles foi dentro da Secretaria de Inovação e Tecnologia, porque a gente tem muito contato com o cidadão. A gente tem 2 áreas especificamente que tem muito contato com o cidadão. Lá está o atendimento ao cidadão, todos os canais, e estão alguns dos equipamentos, né, de inclusão digital que vão ser tema hoje à tarde de uma mesa, né? Eu vou falar de um desses casos logo mais, mas qual é a metodologia que a gente usou? Primeira coisa, diagnosticar o documento, né? A gente vai lá, olha o documento, a nossa equipe, a partir de algumas metodologias, e cria a possibilidade para, junto com a equipe, revisar esse documento, a partir daquelas orientações que a gente selecionou. Tá? Depois de revisar o documento, a gente testa. Com quem? Com quem vai usar o documento. Com o cidadão. Né? Uma experiência muito relevante da Colômbia são as mesas de linguagem clara. Né? Faria sentido a gente fazer mesa? Faria, mas a gente adaptou. A gente pegou a metodologia da mesa, tentou trazer para o nosso contexto e testou algumas outras possibilidades. A gente acabou fazendo uma espécie de entrevista, né, que é mais simples, é mais rápida, e para o nosso contexto funcionava super bem. E depois, com aqueles insights, a gente revia o documento final, né, a equipe revia o documento final. Tudo isso a gente fez junto com as equipes das áreas, as donas desses documentos. Tá? E aí eu vou contar um desses casos para vocês. Orientações técnicas para como preencher a carta de serviços. A carta de serviços é uma espécie de cardápio do que o governo tem de serviços ao cidadão. Né? Então, é fundamental que as pessoas entendam quais são esses serviços, para poder acessar os serviços. Simples assim. Né? E a Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão está fazendo um trabalho espetacular em começar a organizar essas cartas a partir de alguns padrões. E eles iam fazer a primeira orientação técnica para que toda a prefeitura tivesse um padrão para preencher essas cartas. Né? E aí a gente foi trabalhar com eles, falando, bom, essa orientação técnica está numa linguagem acessível? Né? Sentamos com eles, saíram 151 indicações de alteração do texto para a linguagem simples. E, gente, é uma equipe obcecada na interação com o cidadão. Obcecada. E, mesmo assim, 151 sugestões de alteração. 75% das indicações foram aceitas por essa equipe. Ou seja, eles alteraram essa orientação técnica. Algumas não foram aceitas. Tá? E o que é natural. Só que algumas delas eles queriam aceitar, só que eles não podiam. Por quê? Porque a lei não está em linguagem simples. Eles precisavam reproduzir a lei. Ou seja, eram alterações que estavam impedidas, eles não podiam fazer. Né? E, gente, tem um dado muito interessante. Vocês viram que a gente faz 2 momentos de revisão do documento. Né? No primeiro momento, né, antes da interação com as pessoas, o número de alterações sugeridas, aceitas, é muito pequeno. Agora, quando o servidor senta na frente da pessoa que vai consumir aquele documento e enxerga a dificuldade que ela tem para entender o documento que ele produziu, que ele achava que estava maravilhoso, a pessoa muda. Ela sente, ela se coloca no lugar, ela sente a necessidade de mudar a forma como ela se comunica. E aí o nível de aceitação das sugestões de alteração aumenta muito. Esse dado é muito interessante. Quando o cidadão entra em contato e experiencia as dificuldades, quando o burocrata entra em contato e experiencia as dificuldades do cidadão, ele muda de postura. A gente precisa criar mais interfaces de contato desse tipo. E aí alguns resultados desses pilotos.
Primeiro que os documentos que passaram pela oficina de simplificação, eles ficaram, em média, 60% mais simples. A gente adaptou uma metodologia para medir isso. Tá? Existem metodologias para medir isso. E os documentos simplificados, eles ajudaram mais de 320 pessoas dentro dos 7 pilotos. E, além disso, a gente teve alguns resultados não esperados no projeto. E, quando você começa a fazer essas oficinas, saem coisas que você não espera, né? Por exemplo, a equipe de atendimento ao cidadão, a Poliana está aqui, a gente sentou para fazer a entrevista, né, com o usuário do documento. A gente escolheu 2 perfis diferentes de usuários, né, para poder contemplar diferentes realidades. E aí, quando eles sentaram para conversar com aquela pessoa escolhida, eles descobriram que aquela pessoa não era o consumidor do documento. Eles estavam tratando o ponto focal como consumidor das orientações técnicas. O ponto focal não é a pessoa que faz a carta de serviços. Eles descobriram isso na mesa, quando foram interagir com esse ponto focal. Quem faz é o pessoal da ponta. Em alguns lugares eles coordenam, em outros lugares menos, mas... E em uma das entrevistas, olha só, eles não só descobriram que o consumidor daquele documento não era aquele, mas eles descobriram também, na outra entrevista, que havia algumas estratégias que um outro lugar mais estruturado utilizava para coordenar as pessoas que preenchiam a carta. Resumo, a gente precisa interagir mais, dentro do governo e fora do governo, em espaços razoavelmente estruturados. E aí alguns resultados dos nossos pilotos, né? Algumas falas das pessoas que participaram. Aprendemos uma nova metodologia para escrever textos e deixar os documentos mais simples. Minhas expectativas iniciais foram cumpridas, e eu ainda percebi que outros textos que eu estava escrevendo não estavam claros. Vocês veem, a experiência acaba transbordando para as outras coisas que os servidores fazem, né? Tem um método que a gente não conhecia, deu uma energia para revisar o documento, né? Às vezes é isso, às vezes é você chegar com a ferramenta, sentar junto e criar o contexto para a pessoa mudar a forma como ela trabalha, né? O documento ficou muito prático e claro, o conteúdo está fácil, com palavras boas, né? E aí vem essa questão, como é que a gente espalha isso pela prefeitura? Como é que a gente escala esse tipo de iniciativa, né? A gente já tem uma certa clareza sobre quais são os caminhos para fazer isso. A primeira coisa que a gente entendeu é que sensibilizar e capacitar é um dos pilares, né? A gente precisa conversar sobre esse tema, precisa trazer ele para a luz, né? Precisa sair do aquário, precisa mudar de aquário e ver a água na qual a gente está inserida. A gente está inserido. A gente precisa considerar o cidadão e a cidadã na comunicação. Isso é uma mudança de cultura, né? E a gente precisa mostrar que isso melhora a forma de trabalhar das pessoas. O dia a dia do servidor público é duro, é muito duro. Lidar com o cidadão na ponta é muito duro. As pessoas têm frustrações, elas buscam o Estado para ter algum tipo de apoio, especialmente nos equipamentos de assistência social, né, ou nos equipamentos de saúde. A gente precisa criar conforto para que essas pessoas possam fazer o que elas sabem fazer, que é prestar serviço público, né? E a linguagem simples ajuda muito nisso, né? O segundo pilar é simplificar. A gente precisa oferecer essas ferramentas para que os servidores e os servidores utilizem no dia a dia para se escreverem de forma simples. Eles querem, gente. A gente precisa criar os contextos e as ferramentas para isso. E a gente precisa monitorar. A gente precisa avaliar o impacto disso, para poder, eventualmente, trazer mais gente para esse movimento, mais recursos para esse movimento, né? Eu não ia dar spoiler, mas eu vou. A gente está pensando, já está muito avançado na construção de um programa municipal de linguagem simples, né? E já tem até uma lei tramitando na Câmara. É um projeto de lei tramitando na Câmara. E, em breve, a gente vai conversar com vocês sobre isso e vai trazer a estrutura desse programa e contar mais sobre o que a gente está pensando em fazer aqui em São Paulo. Obrigado.
Bom, meu papel aqui acabou sendo duplo chapéu. Agora eu tiro o chapéu, né, de quem está apresentando e falando do programa e coloco o chapéu de moderação. Mas vocês também podem ficar à vontade para fazer perguntas e interagir. E a gente vai abrir também logo mais para as pessoas fazerem perguntas. E quem está ao vivo também, por favor, fiquem à vontade, a gente vai acompanhar. Eu queria perguntar para a Aura, né? Como vocês estão pensando em colocar, né, a estratégia de linguagem clara no centro do governo? Né? Que eu estou vendo que é um programa que já tem 4, 5 anos, né, muito sólido, reconhecido, e você está trazendo aqui uma perspectiva de alguém que também está usando o programa, né, na área de planejamento. Como é que vocês estão pensando isso? Bueno, lo primero es que el programa de lenguaje claro tiene un instrumento de política pública. Es una política pública hoy en día en Colombia. Y cuando digo que es una política pública, eso obliga de alguna forma a las entidades a cumplir unas metas y unas estrategias. Entonces, lo que estamos intentando hacer como equipo de innovación pública es que más allá de que esto sea una obligación, haya sensibilización sobre el valor que tiene. Un poco lo que tú decías, Víctor, y es que esto, para poder lograr diseminarlo en una entidad, necesita evidencia, y eso es lo que estamos haciendo como equipo. Uno, lograr que haya quedado como una estrategia de innovación pública en el Plan Nacional de Desarrollo puede parecer no tan importante, pero realmente es muy importante, porque eso nos permite que hayan recursos, que haya una meta, y cuando hay una meta nos obliga a cumplirla, a poder rendir cuentas sobre eso. Entonces, eso es lo primero. El programa de lenguaje claro está en 2 instrumentos de política pública. Y eso lo que está permitiendo es que le hagamos seguimiento y monitoreo a eso. Solamente para contarles, el primer piloto que les mostré buscaba que se tradujeran 50 documentos. Y de 2019 a 2022 se está buscando que se traduzcan otros 50, con base en la evaluación de los 50 anteriores. Entonces, ese es el segundo punto, es que el equipo de innovación pública, al ser usuario del curso, de las metodologías y del enfoque, nos está permitiendo medir el impacto, medir qué tan claro es el programa de lenguaje claro, qué tan claras son las metodologías de lenguaje claro, porque si no estamos siempre en una lógica de evaluación y de medición, pues estamos justamente estamos haciendo lo que tanto criticamos de los burócratas y de los servidores tradicionales. Entonces, creo que ese segundo punto es muy importante, porque como equipo estamos apoyando al programa en no quedarse en los datos de 50 documentos, 22 entidades acompañadas, 8 sectores, sino medimos y nos dimos cuenta que esto funcionó, esto no funcionó, priorizar los trámites y los documentos no es fácil. Y lo último es que el gran desafío que tiene el programa hoy es que deje de ser pilotos, deje de ser como lo que los 3 contamos. Este documento se tradujo y quedó así. Esta ley se tradujo y quedó así. Ahora hay un trámite que es más claro y redujo el tiempo, sino cómo logramos que el documento que sale ya tenga el enfoque, no sea necesario tener que traducirlo. Porque cuando uno piensa en el costo, hubo un equipo que elaboró el primer documento, luego vienen estos geeks que ponen post-its, que están pensando en hacerlo distinto para sacar un segundo documento, y eso tiene un proceso que obviamente cuesta y que se le están metiendo recursos. Entonces es el tercero, y creo que con eso respondo, es política pública, evaluación iterativa de cada una de las estrategias que se están teniendo para ver si realmente se está apropiando y se está transfiriendo ese conocimiento. Y el tercero, pues justamente poder lograr que desde un comienzo los documentos salgan con este enfoque. Como equipo, lo que estamos viendo es que las entidades públicas, y lo decía Eloísa, somos unas expertas en comunicar.
pero no en informar. Y eso es distinto. Ponto excelente esse. A gente quando começou a fazer os pilotos, a gente começou a buscar esses contextos, né, pensando nas coisas que as pessoas fazem no dia a dia na secretaria, e tentou achar uma maior diversidade possível de documentos que as pessoas fazem, né, que estão no dia a dia delas. Então, um dos pilotos, por exemplo, foi de simplificar um termo de referência, né, que o termo de referência, para quem não sabe, é o documento básico em que vai sustentar uma compra pública, né? E quando você olha o termo de referência, aquele negócio é uma linguagem assim dificílima de entender. E isso tem um efeito enorme na competição das pessoas que querem vender para o Estado, por exemplo. Isso começou a provocar algumas reflexões na gente sobre como uma estratégia de linguagem simples pode impactar, às vezes, em pilares do governo, por exemplo, nas estratégias de compra pública, né? Ter um edital, em termos de referência, um edital que as pessoas entendam melhor, vai aumentar o número de pessoas que vai querer concorrer para vender para o Estado, né? Eu tenho uma pergunta aqui para a Heloísa, que chegou pelo Twitter. Um servidor público, ele pergunta: eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social em Aracaju. Um dos nossos maiores desafios era nos fazer entender junto aos públicos do Bolsa Família, né, que é um programa gigantesco, né? As orientações referentes à frequência escolar, exame pré-natal e outras, vinda do Ministério do Desenvolvimento Social, ou MDS para os íntimos, né, já que a gente está falando de siglas, eram utilizadas pelos nossos multiplicadores nos territórios de forma mecânica, né? Nossa vice-prefeita dizia: vocês têm que falar a linguagem de gente. Maravilhoso. Vou passar a usar, tá? Obrigada por ele ter mandado essa contribuição. E aí ele pergunta: a boa comunicação já é uma dificuldade internamente entre os colegas. É preciso saber decodificar informações técnicas. A assessoria de comunicação não dava conta de tanta demanda para nos ajudar. O que a gente faz para deixar isso mais estruturado no governo? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu acho, Vitor, e o espectador que mandou essa pergunta, a gente está falando, você até usou, Vitor, esse termo, a gente está falando de uma transformação cultural, né? Vocês que trabalham com o governo falam o tempo todo da transformação digital. A gente está falando, quando a gente fala de linguagem, vamos lembrar que a linguagem é a expressão de pensamentos, de relações sociais, de modelos históricos. E quando a gente ataca a linguagem, a gente está tratando de um problema de raiz. E, por ser um problema de raiz, cabe a gente dizer que a gente está falando de uma transformação cultural radical. Radical vem de raiz. E conversão mental, né, que a gente ouve muito aí no corporativez como mindset, né? Tem que mudar um mindset, né? Conversão mental. A gente precisa, eu acho que precisa de duas coisas, né? É muito difícil, a gente só vai aprender fazendo, e claro que a gente tem pressa para fazer. A gente não tem pressa só porque a gente quer ver todos os problemas resolvidos. A gente tem pressa porque a máquina demora para responder, né? Mas a gente tem que ter paciência porque a gente está cultivando, né? E tem tempo que precisa um tempo de cultivo. E quando eu falo de conversão mental, eu falo de conversão nas duas pontas. Internamente, nas equipes, como foi o caso que o espectador trouxe e que vocês vivenciaram nos pilotos. A gente precisa trabalhar dentro das equipes, né? E a gente está falando de transformar ou de deixar para trás uma tradição. A gente está falando de uma mudança muito grande. As pessoas detestam mudanças, né? É muito difícil se adaptar à mudança. Tem uma pequena parcela daqueles, eu vou usar um termo também, um jargão em inglês, early adopters, né? As pessoas que adoram aderir rápido a alguma coisa nova que aparece.
Isso é um negócio desse tamanho, né? Então, quando a gente fala de transformação de mentalidade dentro do setor público, entre os agentes públicos, a gente está falando de abandonar. Porque não adianta, Vitor, Aura, todos vocês, não adianta você chegar com um conjunto de regras novas se o indivíduo ou as equipes não querem abrir mão das antigas. Porque as antigas, elas conhecem. E você precisa de um tempo para aprender. E esse tempo, né, a gente troca de celular, por exemplo. Olha a loucura que é se você troca de modelo de celular. Aí todo mundo acaba comprando o mesmo modelo, porque dá um trabalho para aprender aquilo que você precisa ficar no lugar onde você está. Então, eu acho assim, que tem esse ponto da conversão mental, né, e lidar com essa questão da tradição. Eu gosto muito da origem assim, da palavra tradição, né, que ela vem de tradere, do latim, que é uma entrega. Né, você tem que entregar para uma nova geração aquilo que você recebeu. É muito bonito isso. Né? Tradição não é necessariamente não é conservação, que você entrega igualzinho. Você entrega atualizado. Né? A Igreja Católica, por exemplo, demorou muito tempo para entender isso, né, que precisava entregar atualizado. E eu acho que os governos também. Então, num ponto do governo. E um outro ponto, a gente precisa de uma conversão mental, e eu acho que talvez essa seja até bem mais difícil, porque o número de governos, o número de funcionários e equipes em governos, vocês conseguem mensurar. É muita gente, mas dá para mensurar e, de repente, dá para sensibilizar e capilarizar essa questão. Mas a gente tem também o lado da população, que a gente também está falando de uma conversão mental. Né? Quando você fala da agência, do cidadão ser um agente, isso a participação social é um pilar da governança digital. Requer que a gente, como população, entenda que a gente tem um papel, que a gente tem uma voz, que espera-se que essa colaboração exista, mas, gente, a gente está num ambiente, a gente tem um ambiente cultural, e a gente, não só, né, no nosso país, em outros países, a participação da população nunca foi estimulada. Né? A gente está no país do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Cada macaco no seu galho. Né? Não troca de galho. Né? Então, é muito difícil. A gente tem uma população com uma baixa estima muito evidente. É muito difícil um cidadão se empoderar. Então, é também um trabalho de conversão junto à população, que é mais difícil, porque a capilaridade disso é ainda mais desafiadora, né? Mas eu creio que seja uma questão de conversão. E a gente tem que falar sobre isso, discutir, como você falou, a etapa inicial do programa que vocês estão testando é uma etapa de sensibilização. E eu acho que esse tempo, esse preparo para esse cultivo da linguagem simples, da clareza real, da simplificação, ela começa necessariamente com as pessoas estando abertas para essa mudança. Né? Ela começa por essa etapa de conversas, e eu acho que, como na equipe dessa ótima interação pelo Twitter, o pessoal já entendeu que tem que falar a linguagem de gente. Né? Então, eu acho que é um desafio enorme, fantástico ao mesmo tempo. Né? A gente poder ser agente de mudança, olha que coisa incrível. Né? Fantástico. Muito bom. Gente, vamos abrir para perguntas aqui. A gente tem um pouco menos de 10 minutos, então vou abrir para 2 perguntas. Tem transmissão, Ana. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Paula, eu sou do Governo do Estado do Rio. Nós estamos estruturando uma rede de inovação do setor público no Estado do Rio, e, nesse sentido, esse evento aqui tem sido um aprendizado enorme aqui para a gente. Parabéns aos organizadores, parabéns aos palestrantes. Parabéns, em particular, por colocar esse tema, agora ficou alto demais, né? Por colocar esse tema no painel da simplificação da linguagem, que é um tema fundamental, a meu ver, na inovação em governo. Minha pergunta é a seguinte, pegando carona um pouco na fala da Heloísa, acho que a gente tem uma tradição jurídica, e aí o burocratês vem daí,
Eu acho que muito da linguagem poluída e difícil que a gente usa é uma certa proteção que os servidores públicos fazem por receio do que vai vir dos órgãos de controle no futuro. Então, ele não sabendo como é que ele vai ser controlado na frente, ele copia e cola a Instrução Normativa 457 de 2013, na íntegra põe na parede e disse, olha aí, dei publicidade integralmente uma página do Diário Oficial maravilhosa, com 3 colunas, com uma letra desse tamanho que nem ele mesmo lê. Mas aí ele se respalda, olha, Tribunal de Contas, eu dei aqui publicidade. Como é que a gente faz para avançar nesse caminho da linguagem simples, se a gente tem essa relação um pouco difícil, às vezes, com os órgãos de controle? Como é que a gente faz para sensibilizar os órgãos de controle, no sentido de que não basta o Diário Oficial, tem que comunicar de verdade? Obrigada. Ótimo. Vamos pegar mais uma pergunta? Bom, também acho que é um tema fundamental, o que foi trazido hoje. Eu queria ligar com uma outra coisa que foi discutida no primeiro dia, que tem a ver com a gestão de pessoas no serviço público. Eu acho que essa questão toda da linguagem, quando vocês mencionam aqui, às vezes me parece que talvez tenha uma contribuição grande ou uma dificuldade ainda maior pela ausência de diversidade na composição dos nossos quadros do serviço público, né? Eu acho que se a gente tivesse um grupo de servidores, né, mais representativos do que a nossa realidade social, muito dessas dificuldades de comunicação poderiam ser minimizadas, né? Então, esse é um primeiro tema e que remete claramente, portanto, aos nossos processos de recrutamento e de seleção dos servidores, extremamente formais e valorizadores da linguagem culta, né, e do juridiquês. Acho que esse é um desafio imenso a ser vencido e, obviamente, além disso, todo o processo de formação dos servidores. Isso remete, se pensar em intersetorialidade, até para os nossos processos educacionais. A gente tem outros países, né, em que as crianças, no ensino fundamental, aprendem que existem diferentes níveis de linguagem. A linguagem culta, né, uma linguagem intermediária, uma linguagem popular, né? E a gente tem, tradicionalmente, na nossa, infelizmente, mais recentemente, ainda no Brasil, mais valorizada, né, só aquilo que é a linguagem absolutamente culta, né? Eu acho que são desafios a serem enfrentados, né? Então, é mais um comentário do que uma pergunta. Agora, como pergunta para o Vitor, eu fiquei muito curiosa com essa metodologia da avaliação da simplificação dos documentos. Não sei se dá tempo de explicar um pouco mais, uma vontade de conhecer um pouco mais sobre isso. Obrigada. Querem comentar? Eu quero. Eu acho que esse ponto que foi tocado por último, da formação dos servidores, né, eu acredito que a linguagem simples ela é uma disciplina, que ela tem que ser ensinada. Tenho dedicado a minha vida um pouco nesse sentido, né, que acho que isso é uma disciplina para ser aprendida não só por agentes públicos, mas por médicos, por advogados, né? Então, eu creio que para mitigar um pouco o que a senhora levantou, assim, claro, tem a questão do recrutamento, né, e tem a questão da formação. Eu acho que a gente tem novos cursos de gestão de políticas públicas, né, e mesmo as escolas municipais de administração pública, a própria ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, tem interesse, vai montar um curso de capacitação de linguagem simples. Eu acho que a gente precisa tratar a linguagem simples como uma disciplina. É como um idioma. A gente falou em tradução aqui. É uma outra linguagem. A gente está falando de uma linguagem diferente, que ela tem que ser aprendida, né? E com relação à colocação da Ana Paula, né, lá do nosso estado do Rio de Janeiro, que tanto precisa, né, da linguagem simples, é uma questão também, é uma questão dessas radicais, né, de raiz, porque a regulamentação ela já vem nessa linguagem jurídica. E todos os setores precisam ser envolvidos, né? É uma ação integrada, que não é só
do executivo, é do legislativo também, é do judiciário. Então, a gente está falando de integração, de uma colaboração, e que todo mundo precisa ser escutado, né? O Rubem Alves tinha esse tema, né? Ele falava da escutatória, né? Tem que ter um movimento de escutar todo mundo e todos esses agentes. Bueno, frente a la última pregunta, en Colombia hemos hecho dos cosas que las voy a contar como ejemplo y anécdotas, más que como el deber ser y la receta perfecta. Lo primero es que el curso virtual de lenguaje claro está abierto para funcionarios públicos y para comisionados. Y eso es muy importante en países como Brasil y Colombia, donde en las entidades públicas hay muchos comisionados. En el DNP somos 950 personas, de las cuales 300 son funcionarios públicos y 700 y algo comisionados. Entonces, cuando uno entiende esto, se da cuenta que en el servicio público hay la gran mayoría de servidores. En Colombia decimos servidores públicos a todo y funcionarios públicos únicamente a los de carrera, concurso y demás. Pero entonces, dentro de los servidores públicos, la gran mayoría son personas que tienen que recibir las capacitaciones que reciben cualquier funcionario de carrera. Y eso es importante porque somos personas que además venimos con trayectorias y carreras diversas. En el equipo de innovación pública, y ahí voy a contar el segundo que se conecta con el primero, hay economistas, diseñadores, filósofos, personas que estudiaron ciencia política, gobierno, y lo que hemos hecho como equipo, somos 7 personas, es que los documentos que hace el científico de datos los revisa la diseñadora, y los que hace la diseñadora los revisa el filósofo, y los que hace el filósofo el economista, y ese solamente intercambio entre 7 personas es súper valioso, es rico porque permite que uno casi que haga este estudio semántico que decía Eloísa. ¿Por qué esta palabra? ¿Qué quiere decir esta palabra? Usamos lenguaje técnico porque tenemos pues una inconsciencia de lo que nos han enseñado, de lo que hemos aprendido, y lo cuento como 2 anécdotas porque lo que nos está permitiendo es desconstruir como hablamos, cómo nos comunicamos, y creo que eso ha sido muy valioso. Y frente a la primera pregunta, lo que hemos aprendido con las leyes cuando intentamos traducirlas es que efectivamente la primera página es: esta ley se enmarca en el decreto 450 del 2008, la ley 750 del 2003, y es toda una primera página de muchas leyes y decretos que lo que tú decías, nadie va a ir a mirar si eso está siendo cierto o no. Y lo que estos tips que dicen como intentemos que sean documentos de 2 páginas, a lo que están invitando es que todo ese marco legislativo y normativo que hay que respetar por los órganos de control podría ir en pie de página, podría ir en anexo, podría ir como no en lo principal, no en los mensajes principales, sino como en un documento soporte que quien sea abogado, quien sea veedor, contralor, procurador, quiera ir a mirar, pues se le está brindando esto. Creo que es un sesgo porque creemos como servidores que el poner esas leyes va a hacer que el documento sea más legítimo, y lo que está haciendo es que es un documento que para cualquier ciudadano es incomprensible, es mandarín. Entonces creo que pues eso es como lo que estamos intentando hacer. Vamos a ver si a la Contraloría le gusta o no. Inclusive, quando a gente estava fazendo essa pesquisa, quando a gente começou isso, a explorar o tema, o curso de linguagem clara, né, do governo da Colômbia chamou muito a nossa atenção. A quantidade de pessoas que já fez esse curso lá é muito grande. Inclusive, a gente entrou em contato com a equipe da Luz, com o Harold, etc., para ver se a gente podia traduzir o curso para o português, né, e aproveitar a experiência de quem já fez. Já fez? Deu certo? A gente vai lá, copia e cola, né, Fábio? O que é bom é para ser copiado. Né? Eu queria fazer um comentário muito rápido sobre recrutamento, seleção e carreiras. Esse é um tema que muito pouca gente tem energia e paciência para olhar.
porque tem duas coisas muito difíceis nele. Ele é, do ponto de vista legislativo, ele é muito legal, ele é muito complexo, né? E envolve gente, né? Envolve corporação, envolve muita coisa que tem muito peso no dia a dia do serviço público. E eu concordo muito com você. As provas são muito eruditas. A gente avalia conhecimento só. E, no fim das contas, quando a gente entra no setor público, a gente vê que o conhecimento assim, é importante. Mas, para você ter o vigor, a resiliência do dia a dia, ter uma atitude adequada para lidar com todas as barreiras que a gente enfrenta, com as limitações de recurso, com o fato de lidar todos os dias com o servidor da ponta, com a frustração de querer resolver um problema do cidadão e não conseguir, né? A gente vê que o conhecimento é importante, mas ele não é o principal. A gente precisa olhar com muita atenção para essa agenda de recrutamento e seleção de servidores, né? Gente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a vocês. A experiência da Colômbia é muito inspiradora. Eu vou continuar repetindo isso. Eu não tenho, nem assim, toda vez que eu falar desse programa que a gente está montando, eu vou repetir. Vocês foram a nossa inspiração, e a gente ficou muito impressionado com a experiência que o governo colombiano implementou nesses últimos anos lá. E, Heloísa, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. A gente conversa muito, né? E muito obrigado por puxar essa agenda. Eu que agradeço as trocas ao longo desde o momento que a gente se conheceu. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigada. Eu fiquei fazendo uma reflexão. A Heloísa